canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também, você que gosta aí de notícia e informação, eu super te recomendo o melhor aplicativo de futebol do mundo, 100% gratuito aí, que é o OneFootball. No OneFootball, você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano, tudo de graça na palma da sua mão. Além também de você ter acesso a dados estatísticos, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, temos alguns problemas aí a serem administrados. Primeiro, com essa confusão da judicialização da SAF até que se apresente o contrato, tá tudo parado no Vasco. Todos os ritos. Tanto o rito da convocação para o Conselho Deliberativo, como também o da Assembleia Geral Extraordinária, que é a votação final, aonde os sócios do Vasco iriam votar e dar ali a sua opinião favorável à venda ou não de 70% da até então nova constituída SAF do Vasco da Gama, beleza? A expectativa inicial era que no dia 30 de julho encerrasse tudo. Dia 30 de julho é daqui a 13 dias, hoje é dia 17, mas isso não será mais possível. Como assim, Dieguinho? Com esse gap aí, com essa demora da questão da judicialização dessa semana, o Vasco não convocou a reunião do Conselho Deliberativo. Existe uma expectativa interna de que entre amanhã, mais tardar terça-feira, essa decisão judicial caia. Acredita-se dentro do Vasco de que o juiz que deu essa liminar, e repito, liminar é algo que ele é frágil, né? Ele tá ali até se ter uma decisão, ela pode virar uma decisão final ou até mesmo, né, uma decisão temporária e ser derrubada ou revogada. Pois bem, o Vasco está acreditando que isso vai cair entre amanhã e terça-feira. Com isso, o companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno até gravou a live dele da transmissão do jogo entre Vasco e Sampaio Corrêa lá do Padano e estava assistindo o jogo por lá, Zé Colmeia, Otto de Carvalho, Pedro Ivo, tinha uma galera vendo o jogo de lá. E o Otto entrou no final da live ali do Fábio Azevedo e o Fábio perguntou, para quem não sabe, o Otto de Carvalho é o presidente da Assembleia Geral do Vasco, quem convoca as Assembleias Gerais do Vasco da Gama para os sócios votarem, e ele perguntou, vai atrasar o rito? Ele disse que sim, não vai ter como mais convocar até o dia 30 de julho, e o que deve acontecer? Deve ser convocada na primeira semana de agosto para a votação. Beleza? Então teremos atrasado a AGE do Vasco da Gama. Acredita-se que a reunião do Conselho Deliberativo deve acontecer entre o dia 26 e dia 27. Ou seja, hoje é dia 17, se for no dia 26, daqui a 9 dias, se for no dia 27, daqui a 10 dias. A do Deliberativo, tá? Que é anterior à da Assembleia Geral Extraordinária. E um fato curioso, informação dada pelo companheiro também, Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno, ele foi esmiuçar a respeito dos 15 integrantes da comissão que são responsáveis por ler o contrato, fiscalizar e emitir um parecer que deve acontecer nessa semana agora, só depois da emissão do parecer do Conselho é que vai ter um fórum, um debate no Conselho Deliberativo e posteriormente uma votação dos conselheiros para decidir se eles são favoráveis ou contra a aprovação dessa proposta da 777. E uma informação que o Fábio Azevedo apurou é a seguinte: o Vasco tem 15 integrantes nessa comissão, sendo um desses 15 o Júlio Brandt. E o Júlio Brandt teria sido o único dos 15 que jamais leu o contrato. Como assim, Dieguinho? E o Fábio Azevedo explica o porquê. Ele hoje encontra-se em Portugal, inclusive eu o convidei para ir no Futebolaço Podcast e realmente ele confirmou que estava em Portugal, uma viagem a trabalho. E o que acontece?
O Fábio Azevedo explicou o rito para leitura de contrato. Eles estão blindando para não vazar mesmo. Então como é que funciona? Lá dentro da sede do Vasco no centro do Rio, você tem um contrato lá, fica uma pessoa responsável do Vasco na porta e a pessoa que entra para ler o contrato, ela não tem direito a levar nada. O celular, essas coisas fica confiscado e ele entra, tem marca d'água ali e ele lê o contrato. É assim que ele estuda. Depois ele sai para evitar que alguém filme, fotografe e jogue na internet. Então é assim que funciona. E como hoje ninguém tem condição de filmar, fotografar nem nada e o contrato tem que ser lido presencialmente para se evitar mandar por e-mail, alguém vazar isso e isso virar público, então o Júlio Brandt, estando lá em Portugal, impossível ele participar das reuniões e fazer a leitura do contrato para emitir qualquer tipo de parecer. Tem 2 outros integrantes da Sempre Vasco participando das reuniões presencialmente, mas o Júlio Brandt não está podendo participar. E o Fábio Azevedo até levantou uma bola interessante e deu até fez até uma opinião forte. Ele falou, por que o Júlio Brandt não teve a hombridade, então, de pedir para se retirar da comissão, já que ele estando a trabalho em Portugal e a única forma de ver se o contrato é dessa forma, por que ele não deu a vaga para outro? Então, na real, dos 15, na verdade não são 15, são 14, porque ele é o único dos 15 que não viu o contrato em momento algum. Tem apenas informação do que os seus colegas, que são integrantes da comissão, o passam. Ele mesmo ler, analisar e fiscalizar, ele não vai poder fazer. E ainda assim, ele vai emitir opinião no parecer e vai ser um dos votantes aí dessa semana que deve ser apresentado o contrato. Realmente, situação bem complicada e um pouco embaraçosa, diria de passagem. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre todas essas questões que nós discutimos até aqui no canal. Bom, galera, diante de tanta desgraça aí que vocês acabaram de ouvir, essas confusão de política, de alergia, de vai e volta, vocês estão de saco cheio dessa merda aí, assim como eu. Vamos trazer pelo menos algumas notícias boas aí. Terça-feira temos aí o jogo entre Vasco e Ituano em São Januário, todos os ingressos vendidos. A torcida do Vasco vai fazer uma grande festa com certeza. O Vasco vai preparar uma cerimônia para a apresentação do Alex Teixeira e amanhã, meio-dia, estarei presente na entrevista coletiva lá na sede do Calabouço. E o Alex Teixeira será apresentado e participará de uma entrevista coletiva. Mas teremos reforços aí para terça-feira. Figueiredo, que cumpriu suspensão, está apto a jogar, cumpriu suspensão. Thiago Rodrigues, idem, mesma situação, cumpriu suspensão e está liberado para atuar. Assim também como o nosso volante Andrei Santos. E viu-se a grande dificuldade que o Vasco teve no meio de campo no jogo contra o Sampaio Corrêa nesse sábado sem o Andrei. O Nenê é o cara do terço final, mas quem clareia as jogadas, pega no pé do zagueiro, faz o time começar jogando por trás e facilita a jogada para os pontas e para o meia é o Andrei Santos. É um jogador que hoje não tem substituto à altura dentro do elenco do Vasco da Gama. Andrei Santos também volta a atuar. Esperamos ter o Nenê em melhores condições. Ele fez um esforço muito grande para jogar essa partida. Não à toa ele foi substituído ainda no intervalo. Ele só tinha condições de 45 minutos. Já para o jogo de terça-feira, o Nenê vai poder atuar com um pouco mais de tempo. Palácios ainda não sei se terá condições de jogo, assim como Getúlio. Por hora, os 2 jogadores encontram-se no departamento médico e são desfalques para a partida contra o Ituano. Então, logo eu tenha novas informações a respeito da situação clínica desses atletas, eu trago para vocês aqui no canal. Beleza, galera? É isso. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. E logo mais à noite eu chego com mais informações. Valeu! Fui!